Olá! O nosso grupo é formado por Joana, Casey, eu, Lorena e Paloma. E nós resolvemos integralizar os sistemas nervoso, sensorial e tegumentar. E aí vem um questionamento, né? Por que nós escolhemos esses três sistemas? Primeiro nós temos que o sistema nervoso ele é o sistema que liga todos os outros órgãos e todos os sistemas do nosso corpo humano. E temos então que ele é o mais importante de todos os sistemas. Já o sistema sensorial, ele é o sistema mais visto, né, na parte externa do nosso corpo. Ele é quem faz com que a gente tenha o contato com o mundo externo e mande essas informações para dentro do nosso corpo. E o sistema tegumentar, ele é muito pouco falado, mas ele tem a sua importância, né, porque ele reveste todo o nosso corpo, ele protege, né, todos os outros sistemas. Então, nós vamos à nossa apresentação. O sistema nervoso, ele é classificado da seguinte forma: sistema nervoso central, que compreende o encéfalo, né, e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que compreende os nervos cranianos e raquidianos. E nós temos então, como eu tinha falado, que o sistema nervoso é a rede de funcionamento do nosso corpo e é a comunicação com o meio externo. Ele é formado por encéfalo, medula, nervos e gânglios. Sua principal divisão, né? Ele é dividido em dois: sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula. Eles são responsáveis por mandar as informações de dentro do nosso corpo para fora, e através dos neurônios motores e eferentes. Já o sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos e gânglios, e eles são responsáveis por enviar as informações de fora do nosso corpo para dentro através dos neurônios sensitivos e aferentes. Então, o sistema nervoso central, ele é quem pega todas as informações com que o cérebro quer mandar para o restante do corpo e ele envia. Já o sistema nervoso periférico, ele é quem pega as informações que estão sendo recebidas na parte externa do nosso corpo e manda para a parte interna, né, para o encéfalo. E ele é quem analisa, né, essas informações que estão sendo enviadas e responde de novo para o restante do nosso corpo. E essas funções, ela está diretamente relacionada, né, com a regulação das atividades corporais por meio de impulsos nervosos, onde ele capta, né, as mudanças do meio e transmite informações para o corpo, como se fosse uma rede de comunicação do organismo. As células da glia, ou neuroglia, e os neurônios são as células principais desses sistemas. O encéfalo e a medula. O encéfalo ele é dividido em lobo frontal, lobo temporal, lobo occipital, lobo parietal, cerebelo, ponte e bulbo. E a medula ela é dividida em coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar. E o encéfalo ele é quem está diretamente ligado com o sistema sensorial, que nós vamos falar mais na frente. Então, cada lobo, né, do encéfalo está diretamente ligado com um dos sentidos do sistema sensorial. Nervos e gânglios. Os nervos, eles são fibras nervosas em feixes envoltas pelo tecido conjuntivo, como podemos ver nessa primeira imagem aqui, que nós temos os feixes de fibras nervosas envoltas pelo tecido conjuntivo. E os gânglios, eles são agrupamentos de neurônios, como podemos ver nessa segunda imagem, onde mostra um bolinho de gânglios, né? Um bolinho de neurônios agrupados numa certa extensão, né, desse neurônio. Nervos cranianos e espinhais, ou espinais. Existem 31 pares de nervos espinhais. 8 pares são de nervos cervicais, 12 pares de nervos torácicos, 5 pares de nervos lombares, 5 pares de nervos sacrais e um nervo coccíneo. Todos são responsáveis por inervar o tronco, membros e uma porção da cabeça. E também existem 12 pares de nervos cranianos, as quais realizam funções sensoriais, motoras e autônomas, principalmente na região da cabeça.
Os nervos cranianos, eles são nervo olfatório, nervo óptico, nervo oculomotor, nervo troclear, nervo abducente, nervo trigêmeo, nervo facial, nervo vestíbulo coclear, nervo glosofaríngeo, nervo vago, nervo acessório e nervo hipogloso. Então, temos que todos esses nervos estão espalhados, né, por todo o nosso corpo. Ele que está conectando, né, todos os órgãos e todos os sentidos. Então, sempre vai ter uma extensão, né, do sistema nervoso em cada parte dos outros sistemas do corpo humano. Então, o sistema sensorial, ele compreende o sistema de percepção do nosso corpo com o meio externo. Ele capta os estímulos e converte em impulsos elétricos que são encaminhados para o sistema nervoso central. O sistema nervoso sensorial, ele é traduzido e associado no sistema nervoso. E agora vamos entrar especificamente nos sentidos, né? A visão, ela está ligada ao sistema nervoso no lobo occipital. No lobo occipital existem neurônios que são responsáveis pela tradução dos estímulos eletromagnéticos e fotorreceptores, que no caso do sentido da visão é o que reage à luminosidade utilizando os bastonetes ou os cones e chegando ao lobo pelo nervo óptico, formando a visão. Como podemos ver aqui nessa primeira imagem, né? O nervo óptico que liga o sentido da visão ao sistema nervoso. E vamos falar brevemente, né, os sentidos, né, do sistema sensorial. Ele é dividido em 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. O lobo frontal, ele está ligado ao sentido do olfato e do paladar, porque no lobo frontal existem neurônios responsáveis por traduzir os estímulos quimiorreceptores. Esse estímulo quimiorreceptor, ele é visível, né, no olfato e no paladar. Eles são responsáveis, né, pelo olfato e pelo paladar, que respondem às sensibilidades das reações químicas pelas terminações nervosas livres presentes nas papilas da língua e nas cavidades nasais do nariz. O lobo temporal, ele está diretamente ligado com o sentido da audição, porque no lobo temporal existem neurônios que são responsáveis por traduzir os estímulos mecanorreceptores. Esse estímulo mecanorreceptor, ele é visível na audição, que ele se ativa pelas vibrações da cóclea, formando ondas sonoras e formando assim a audição. No córtex somestésico, ele acontece a tradução de estímulos neurais por mecanorreceptores e termorreceptores e nociceptores. Esses estímulos, eles estão presentes no sentido do tato. Eles são receptores que atuam no tato e em outras sensações presentes no sistema tegumentar também. E a partir daqui a gente vai conseguir ligar o sistema sensorial ao sistema tegumentar. E esses estímulos, eles respondem aos estímulos mecânicos, alterações de temperatura e de sensações de dor. Esses estímulos mecanorreceptores, termorreceptores e nociceptores estão presentes no sentido do tato. E agora vamos ligar esse sistema sensorial ao sistema tegumentar. O sistema tegumentar, ele é responsável por proteger os nossos órgãos internos, separar nosso corpo do meio externo e emitir sinais para a proteção dos nossos órgãos que possuem receptores espalhados pela pele, por toda a pele, né? Responsáveis por enviar esses sinais de percepção para o córtex somestésico. Como podemos ver, o sistema tegumentar, que compreende a pele, né, o maior órgão do corpo humano, ele é dividido em epiderme e derme.
E na derme, né, existem vários receptores, um para cada, um para cada tipo de percepção, né, de estímulo. E na epiderme existe uma terminação nervosa livre, o que liga o sistema tegumentar ao sistema nervoso também. Então vamos conhecer quais são esses receptores e como eles atuam, quais os estímulos que eles são capazes de captar. Como podemos ver na imagem, aqui tem a forma de cada tipo de receptor. E os discos de Merkel, eles são os mecanorreceptores que reagem ao estímulo de pressão ou toque superficial. Quando alguma coisa toca a nossa pele, né? São os discos de Merkel que são capazes de reagir a esse estímulo de pressão. E a terminação de Ruffini são termorreceptores que reagem ao calor. Então, quando a nossa pele está muito próxima de um calor, de algum fogo e tal, quem é capaz de sentir esse calor são os estímulos do terminal de Ruffini. Os corpúsculos de Pacini são os mecanorreceptores que reagem à pressão de afundamento das membranas. Então, quando tem uma pressão muito forte, né, sobre as membranas, o estímulo que é capaz de... o receptor, né, que é capaz de captar esse estímulo é o corpúsculo de Pacini. Corpúsculos de Meissner, eles são mecanorreceptores que reagem a vibrações. Todas as vezes, então, que alguma vibração chega perto da sua pele, né? O receptor que capta esse estímulo são os corpúsculos de Meissner. É receptor do folículo piloso. São mecanorreceptores que reagem a estímulos de pressão sobre o pelo. Então, quando você sente quando o seu pelo sente algum estímulo, alguma pressão está sobre ele, quem que vai captar esse estímulo é o receptor do folículo piloso. Terminações nervosas livres são nociceptores que reagem a estímulos de dor. Todas as vezes que a gente sente dor, né? Quem capta esse estímulo são as terminações nervosas livres, que manda já diretamente essa informação para o sistema nervoso. Bulbos terminais de Krause. Eles são termorreceptores que reagem ao frio. Então, quando a gente sente frio, o receptor que capta esse estímulo são os bulbos terminais de Krause. E todos esses receptores eles estão espalhados por toda a nossa pele, né? Cobrindo todo o nosso corpo. E agora vamos ao nosso mapa conceitual. Nós fizemos a partir do Jitmind e ele vai funcionar tipo como um resumo, né, de todos esses 3 órgãos que nós vimos integralizados. Então, bora lá pro app que fica melhor a visualização. Então, temos aqui, né, vamos começar pelo sistema nervoso. Ele é dividido em 2 grandes grupos, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele engloba o encéfalo e a medula, e o sistema nervoso periférico, os nervos e os gânglios. E também há uma outra divisão, né, que é o sistema nervoso somático ou voluntário e o sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico voluntário, ele é responsável, né, ou somático, ele é responsável por inervar os músculos estriados esqueléticos que não possuem ação involuntária. E o sistema nervoso periférico autônomo, ele inerva todos os músculos lisos e o estriado cardíaco que possuem ação involuntária. E o autônomo, ele também é dividido em simpático e parasimpático. O simpático, ele é aquele que faz o estímulo do metabolismo e o parasimpático, ele reduz esse estímulo do metabolismo. Então, eles são duas ações antagônicas que estão ali para auxiliar o sistema nervoso. Vamos agora ao sistema sensorial. O sistema sensorial
Como nós vimos, ele é o órgão, é o sistema dos sentidos. Então temos 5, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar e tato. O órgão responsável pela visão são os olhos, da audição, os ouvidos, do olfato, as fossas nasais ou nariz, né? Do paladar, a língua e o tato, a pele. Então vamos ao sistema tegumentar. O principal órgão é a pele, como nós vimos, e o sistema tegumentar também é composto por estruturas como unhas, cabelos e pelos. A pele é o revestimento externo dos seres vivos e ela é composta por alguns receptores que realizam, né, captam uma série de sensações, né, os estímulos. E também possui glândulas, que são as sudoríparas, responsáveis pelo suor, e as sebáceas, responsáveis pelo sebo, né? Os receptores foram os que nós vimos anteriormente, os discos de Merkel, a terminação de Ruffini, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Meissner, receptor do folículo piloso, terminações nervosas livres e bulbos terminais de Krause. E esse foi o nosso mapa conceitual. Agradecemos a nossa apresentação e aqui temos algumas referências para caso alguém queira, né, consultar.